Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao sexto episódio do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, a gente fala sobre comportamento financeiro. O tema de hoje é tomada de decisão. O que a gente vai falar e por que eu trouxe esse tema, né? A primeira coisa que eu quero destacar é que eu trouxe esse tema porque, como é final do ano, eu quero falar 3 episódios que eles tem uma sequência, né. Então hoje a gente vai falar sobre tomada de decisão, o próximo episódio eu vou falar sobre planejamento e o último, né, dessa tríade, eu vou falar sobre gestão financeira. Porque esses são os pilares, né, para a condução de decisões mais assertivas. Então eu quero contribuir aí para o seu 2023, para que você consiga se organizar financeiramente, para que você consiga entender a importância do comportamento atrelado à gestão financeira e para que você consiga ter uma gestão efetiva que direcione para os teus sonhos. Então, eu compus esses 3 episódios para que a gente consiga fazer toda essa construção juntos, né? E que a gente tenha um 2023 que a gente não termine o ano e diga assim: nossa, eu passei o ano inteiro e parece que eu não saí do lugar. Então, o objetivo aqui é que com esses 3 episódios tu não chegue, né, no final de 2023 com essa sensação, ó, parece que eu não saí do lugar. Então, o objetivo é realmente a gente construir todo um arcabouço, né, que tu consiga ter subsídio para que as tuas decisões sejam melhores, a tua organização seja melhor, a tua consciência de consumo seja melhor, as tuas prioridades estejam muito claras e aí tu consiga fazer melhores escolhas. E aí, para começar essa discussão toda, eu não poderia deixar de falar sobre tomada de decisão. No episódio de hoje, então, o assunto tomada de decisão vai partir de um aspecto muito mais macro, assim, né? Antes de entrar no assunto em si, só para explicar, eu sempre faço e trago os episódios com artigos em que eu vou olhar experimentos e vou discutir aqueles experimentos. Nesse ele é um pouco diferente, porque quando a gente fala de tomada de decisão, tem vários tipos de tomada de decisão, né? Então, por exemplo, tem o motivo pelo qual a gente antecipa prazer ao invés de esperar pela uma recompensa no longo prazo. O motivo pelo qual a gente não aceita correr risco ou aceita correr muito risco. O motivo pelo qual a gente acaba fazendo escolhas que não são tão racionais, né? Como, eu compro uma água no sinal a R$ 5, mas eu fico andando e economizo 10 centavos na hora de abastecer meu carro. Isso se chama contabilidade mental. Então, tudo isso é tomada de decisão. Só que, ao invés de especificar um ponto da tomada de decisão, o que eu vou fazer hoje é fazer uma visão mais geral do assunto, para que a gente consiga entender de forma geral o assunto, e aí depois, no decorrer do ano que vem, a gente vai pegar, por exemplo, um episódio só sobre escolha intertemporal, que é esse adiantamento de prazer, outro só de contabilidade mental. Então, o objetivo aqui é mais entender a tomada de decisão de uma forma geral, sabe? Sem essas especificidades, assim, em relação a cada aspecto da tomada de decisão. Por isso que a nossa base não será artigos pontuais, mas teorias. Então, eu vou partir e discutir, né, algumas coisas da teoria da utilidade esperada. Eu vou falar uns nomes feios, depois eu explico tudo, tá? Calma, não foge, que tá tudo certo. Vou falar sobre teoria do prospecto, é a base da teoria de finanças comportamentais. Vou falar sobre neuroeconomia, né, que mistura psicologia com economia e com neurociência. Então, eu vou falar sobre as teorias, né, que envolvem a tomada de decisão nesse âmbito mais financeiro. Obviamente, tem várias outras teorias relacionadas à tomada de decisão, e o meu objetivo aqui não é, né, abranger todas elas, meu objetivo é bem específico, mais direcionado para a tomada de decisão financeira e as teorias que compõem isso. Por isso que eu estou olhando para essa linha de teorias, né? Então, eu vou falar muito mais de um aspecto macro do que micro, tá? Então, eu vou falar de teorias, e aí alguns livros, por exemplo, que eu uso, né, como base para entendimento de tudo isso é Rápido e Devagar, do Kahneman, já fica aí de sugestão para você, se você gosta e quer se aprofundar nesses assuntos, é um livro excepcional. O Comporte-se, do Sapolsky, que é neurociência, só que de uma forma, assim, muito legal, sabe? Tu vai lendo o livro e ele vai fazendo uma interlocução engraçada e que não fica um livro cansativo, e tá falando de neurociência e comportamento, então é bem legal também. Um outro livro é o Misbehaving, do Richard Thaler. Então, assim, é realmente, assim, eu peguei tudo que, né, eu envolvo ao longo desses anos e tô trazendo aqui de uma forma mais macro para que a gente entenda a tomada de decisão.
Então, eu quis fazer esse adendo, né, inicial, porque vai ser um pouco diferente a dinâmica desse episódio para os demais episódios que já existiram e para os próximos, porque realmente vai ter esse olhar mais geralzão, assim. Então, só para fazer este adendo específico. Sem mais delongas, né, ainda não me apresentei, se você está chegando agora aqui no canal, né, e é o primeiro episódio que você está escutando, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais, e o objetivo do podcast Mais Que Finanças é que a gente possa trazer, né, todos esses ensinamentos da academia, né, das pesquisas científicas, simplificar e fazer com que a gente consiga realmente incorporar elas nas nossas vidas. Então, meu objetivo aqui é realmente trazer, né, de uma forma muito leve, muito simples, mas profunda, né? Eu tenho esse compromisso de realmente trazer ciência de verdade para que a gente consiga melhorar a nossa tomada de decisão. Então, se você tem acompanhado ou se é a primeira vez que você está aqui, meu convite é que você curta, que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que a gente possa ir expandindo esse assunto, né? Fazendo com que mais e mais pessoas percebam a importância do comportamento na hora de gerir as suas finanças, né, de ter esse olhar um pouco mais comportamental que faz toda a diferença, que é a base de tudo. Não adianta eu querer investir sem antes saber quem eu sou, sem saber o meu comportamento, sem saber tudo que eu vou discutir aqui hoje. Então, se você tem gostado, se tem contribuído com a sua vida, compartilha com outras pessoas, que também pode ajudar, além de me ajudar, é claro, né. Eu vou fazer ainda um episódio sobre, recompensas, né, e eu vou falar um pouco sobre ele, sobre recompensa aqui, eu já falei em outros episódios, vou falar um pouco mais no próximo, mas, nós seres humanos, nosso comportamento ele é movido por recompensa, né. Então, eu entendendo que esse conteúdo está contribuindo também, fico feliz e isso me estimula, me motiva a que eu continue trazendo mais e mais conteúdos. Então, se você tem acompanhado, se você tem curtido, se você tem achado que tem impactado na sua vida, compartilhe com mais pessoas. Sem mais delongas, né, vamos entender esse negócio de tomada de decisão. E como eu disse, esse será um episódio um pouco mais diferente, e não só diferente na estrutura do conteúdo, que eu vou abarcar essas teorias, mas também diferente porque eu vou contar um pouco sobre mim e sobre as minhas decisões, e a partir disso, né, o que que a gente tem que entender no processo de tomada de decisão. Então eu vou falar sobre a minha história e vou falar sobre a história da Joana, que já virou nossa personagem. A minha história na vinda para Floripa, né, lá em 2016, quando eu decidi sair de Santa Maria e vir para Florianópolis e mudar a estrutura de vida financeira e tudo. E a Joana, que, pra se tu não conhece a Joana, tá lá no nosso episódio, eu acho que sobre compras compulsivas, que eu falei sobre ela, né? E aí tá lá falando sobre a Joana e sobre como que a Joana é, como a Joana toma decisões e o quanto ela acaba antecipando prazeres que ela não tem, por vezes, condições de pagar. Então, eu vou demonstrar, a partir da minha história e da Joana, que existem perfis de tomadas de decisões diferentes. Claro que existem vários outros perfis, né, eu tô só simplificando aqui para que a gente, como eu disse, tenha essa visão macro do processo de tomada de decisão, mas tem vários outros perfis que a gente poderia ir desencadeando a partir desses 2, né. Mas hoje eu vou focar nesses 2 para que a gente não torne esse episódio, tipo, 24 horas de episódio, né. Nisso eu quero começar, contar um pouco da minha história, e eu acho que aqui é um lugar em que a gente tem essa liberdade, né, de ir se aproximando e realmente tornar isso aqui um negócio muito legal, no sentido de que a gente possa fazendo essas trocas. Então, meu objetivo contando essa história é para que você também se aproxime, né, de mim e da minha história, e entenda quem é a Jéssica por trás de todos esses estudos, né. Em 2016, quando eu entrei na faculdade, né, antes de 2016, vamos voltar um pouquinho, eu entrei na faculdade e eu já sabia que eu queria fazer mestrado e doutorado, seguir a área acadêmica. Então eu já comecei, né, a desenvolver e entrar em grupo de pesquisa, desenvolver artigo científico, porque eu já sabia o que eu precisava para alcançar o que eu queria. Então eu meio que mapeei. Bom, eu tô entrando na faculdade agora, para que eu entre no mestrado eu preciso ter publicação, então eu vou começar a entrar num grupo de pesquisa, vou estudar, vou aprender a fazer artigo científico, vou publicar, vou passar no mestrado, consequentemente vou passar no doutorado e vou passar no concurso público, que naquela época era meu objetivo, né, era meu sonho de vida, digamos assim. E aí em 2016 eu fui fazer a seletiva, né, para entrar no doutorado. Eu fiz a graduação em Santa Maria, minha cidade natal,
Fiz o mestrado também lá, participava desde a graduação um grupo de pesquisa lá muito bom, que eu aprendi muito, né. E quando eu fui fazer doutorado, me surgiu uma inquietação. Será que eu vou fazer mais o doutorado na mesma instituição, no mesmo grupo de pesquisa? Será que eu não vou ficar meio míope, assim, né, aquele tipo cavalo que anda com aquelas coisas, assim, no olho, sabe. Eu fiquei assim, talvez não seja o que vá me desenvolver da forma que eu gostaria. Talvez esteja na hora de eu buscar outros horizontes. Nisso também, o Guilherme, meu esposo, tinha uma empresa a qual não era a paixão da vida dele, e aí a gente decidiu: "Vamos testar em outro lugar", né. E aí eu fiz a seletiva em Santa Maria para o doutorado e fiz a seletiva em Florianópolis, né. E passei nos 2 e tinha que tomar uma decisão. Pra onde eu ia. E aí eu tinha um contexto ali, né, eu tinha um contexto em que em Santa Maria eu tinha um lugar pra morar, que eu tinha a gente tinha um apartamento lá, então eu não pagava aluguel. O Guilherme, querendo ou não, tinha empresa, não era o que ele amava na vida, mas estava estável. Então assim, nós tínhamos uma condição de vida que na teoria já estava encaminhada, né. Vir para Florianópolis significaria vender a empresa, entregar a empresa, significava a gente regredir em termos de receita, né. Então a gente veio para cá, o Guilherme sem emprego e eu com a bolsa do doutorado. Então a gente teria que tomar uma decisão que realmente ia impactar muito no nosso orçamento, de uma forma, assim, muito grande, mudar realmente o estilo de vida. E a gente tinha que tomar uma decisão, né. E por isso que eu comecei a falar sobre a importância, né, das tomadas de decisão para nossa vida. E o porquê que eu tô trazendo esse assunto no início de dezembro, né, porque a gente chega nessa época e a gente já começa a pensar: "O que que eu vou fazer para o próximo ano? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas metas?". E talvez tu esteja, neste momento, passando pelo que eu passei lá em 2016. Um momento em que é uma decisão que realmente muda a direção da tua vida, né. E foi o que aconteceu comigo naquele momento. Eu optei por vir para Florianópolis, a gente veio para cá, realmente a gente teve que mudar muito a nossa estrutura de vida, né. Aqui, como eu disse, o Gui ainda não tinha um emprego e eu tinha a bolsa de doutorado, a gente tinha que pagar aluguel, condomínio, água, luz, internet, tinha que sobreviver, tinha que comer. Então, realmente, assim, mudou a nossa estrutura de vida, a gente teve que se readequar, o que é muito difícil, né. Estudos mostram que quando a gente ganha um aumento salarial, a gente se adapta muito rápido, é aquela velha ditado, né, eu já falei aqui no episódio sobre satisfação de vida, né, se dinheiro traz felicidade. Que quando a gente ganha um aumento salarial, a gente se adapta muito rápido, é aquela coisa em que a gente se acostuma com o que é bom rápido. Agora, quando a gente está num patamar em que a gente tem que regredir, né, que a gente diminui a renda e que tem que readequar o estilo de vida, isso é muito mais doloroso e a adaptação, ela não acontece da mesma forma. Na realidade, às vezes, não acontece, né, é muito doloroso esse processo. E naquele momento a gente decidiu fazer isso, né, a gente decidiu fazer essa mudança, diminuir realmente nosso padrão de vida para mudar a nossa vida dali para frente. Foi o que a gente fez. Hoje em dia eu olho para trás e penso que foi a melhor escolha que a gente fez, só que sem dúvida nenhuma é uma grande decisão, né. É uma decisão de vida, é uma decisão financeira, é uma decisão que impacta a saúde emocional, porque quando a gente decide diminuir renda, como eu estava dizendo, impacta a saúde emocional. É tu ir para uma cidade que tu não conhece ninguém, que tu não tem rede de apoio, que tu não tem família. Então era realmente nós 2 e, uma amiga que veio também, né, fazer o mestrado e era essa estrutura que a gente tinha aqui. Então foi uma decisão de vida. E eu acho importante compartilhar isso para mostrar que isso foi em 2016, a gente está em 2022, né. Então, assim, foram 6 anos de lá para cá e a nossa vida mudou completamente. Talvez, se não tivesse sido esta decisão, né, de arriscar, porque foi realmente arriscar, talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez eu tivesse feito o meu doutorado, talvez eu tivesse entrado e seguido a carreira acadêmica, né. E estar aqui em Floripa e viver outros ambientes, e o Guilherme também com uma cabeça muito empreendedora, fez com que eu olhasse para o que eu lá atrás tinha estabelecido na minha vida como prioridade, e dito assim:
eu amo estudar, eu amo compartilhar conhecimento, mas talvez estar dentro da academia de forma formal não é o que vai me realizar. E aí eu optei, tomei uma outra decisão em 2020 de pedir demissão, em dezembro de 2020, pedi demissão da instituição em que eu trabalhava, de ensino superior, para seguir a carreira empreendedora, né? Então, a vida, ela é feita de grandes decisões, né? E por vezes a gente se esquiva dessas decisões, porque essas decisões elas realmente impactam na nossa vida, na nossa saúde mental. E tudo que a gente faz e tudo que a gente escolhe tem consequências. E também tem subsídios, né? Tem repertório comportamental, né? Que nos direcionam para fazer aquela escolha. Então, a minha vida foi sempre muito de se desafiar, se desafiar. E até hoje é assim, sabe? Por exemplo, montar o podcast, né? É um grande desafio. Então, eu sempre meio fui movida a grandes desafios, muito estimuladas ao meu pai. Ele sempre estimulou a eu dar o meu máximo, dar o meu máximo, dar o meu máximo, dar o meu máximo. E a minha mãe também, assim, muito, tu tem que estudar, tu tem que se desenvolver, tu tem que ser muito bem intelectual, assim, eu tive isso de berço, né, eu até comentei sobre isso no meu Instagram. Então, esse processo, né, eu tinha um arcabouço, né, comportamental, eu tinha um repertório comportamental que me direcionou para tomar uma decisão que naquele momento era extremamente arriscada, mas hoje me direcionou para o que eu estou vivendo aqui. E por que eu estou dizendo tudo isso e contando toda essa história? Primeiro porque eu acho que realmente tu pode estar passando por um momento que nem o que eu passei lá atrás, e por vezes se desesperando, não sabendo para que lado ir, e achando que a vida acabou ou que nada vai dar certo. E o que eu tenho que dizer é que, assim, a gente passa por grandes aprendizados. E quando a gente passa por esses estressores, é aí que a gente se desenvolve. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: tu não precisa fugir dos desafios, né? Das conversas difíceis, ela diz no livro, mas tu precisa normalizar o desconforto. E foi isso que eu fiz e faço na minha vida, né? Eu normalizo o desconforto. Quando eu me acho muito confortável, eu digo assim: não tá bom, vamos inventar algum outro projeto, porque eu tô estagnada. E isso faz com que a gente desenvolva-se, né, e cresça, né, tanto profissionalmente, como intelectualmente, como autoconhecimento. Então eu acho que é muito importante a gente olhar para esses aspectos e pensar: "Bom, será que eu na minha vida estou tomando decisões que são extremamente confortáveis, ou eu estou aprendendo e me instigando ao desconforto?" E aí eu te convido a experimentar o desconforto, porque isso vai fazer com que realmente tu cresça. E aí, dito isso, né, e trazendo toda essa introdução que eu trouxe, é para mostrar que decisões na vida, elas existem em todas as áreas. Umas com mais complexidade, outras com menos complexidade, mas o que a gente tem que entender de forma macro, né, é aquilo que faz sentido para a vida da gente. E a partir daí a gente ir direcionando. E isso eu vou discutir a partir de agora, né. Como é que a gente sabe o que que é importante pra gente, o que que não é? Como que essas decisões o porquê eu escolhi fazer isso, né, e eu já comentei um pouco desse incentivo que eu tive na vida de sempre me desafiar, e isso já é um aprendizado que me condicionou a esse padrão de comportamento, e quando eu tive um gatilho, né, quando eu tive um estímulo, ó, um doutorado lá em Florianópolis, eu vim, então direcionou meu comportamento. Eu tive um aprendizado prévio que me direcionou para essa atitude. Então, sempre isso existe. E é sobre isso que eu quero comentar agora. Então, como que as decisões elas são construídas, como que eu decidi vir para Floripa, né, de forma um pouco mais técnica agora explicando, e a partir disso qual é a base, né, que faz com que a gente tome essas decisões. Então, a partir disso, eu espero que tu consiga pegar o meu exemplo e pegar essas discussões que eu vou fazer, que a partir de agora vão ficar um pouco mais técnicas, e incorporar na tua vida para entender as tuas escolhas e o direcionamento que tu tem que dar para tua vida, né? Entendendo também se tu tá no conforto ali ou se tu tá te desafiando a ponto de que realmente tu consiga te desenvolver e crescer a partir daquilo. Então, é mais ou menos esse direcionamento que a gente vai ter
a partir de agora. Dito isso, vamos voltar a falar sobre a Joana, né. O que que tem a Joana no meio dessa conversa toda? Lembra que a Joana é o nosso personagem. A Joana é aquela que ganha um salário razoavelmente bem, mas que ela tem esse ímpeto de sempre estar gastando, de sempre estar consumindo, de sempre querer, a partir do consumo, fazer uma regulação emocional. Se tu não conhece a Joana, vá num episódio sobre compras compulsivas que eu apresento a Joana. E aí, a partir dali, eu introduzir a Joana em todos os episódios. E aí, a Joana, dentro dessa questão de tomada de decisão, ela sempre está tomando essas escolhas, né. As decisões da Joana são diferentes das minhas decisões. Por exemplo, eu decidi me desafiar, eu decidi reduzir minha qualidade de vida, eu reduzi, o custo de vida, eu fui para um ambiente completamente diferente e desconhecido, eu me desafiei a ponto de realmente entrar na zona de desconforto para crescimento. A Joana faz o contrário. A Joana, ela busca o conforto, né. Então, por exemplo, assim, ela vai passar o cartão de novo. Ela ela vai no final do ano, no Natal, querer dar presente para todo mundo. Por quê? Porque pra Joana, essas questões de gasto, consumo inconsciente, inconsequente, já é um padrão na vida dela. Diferente do meu, que comparando comigo, né, vou estabelecer a Joana e a Jéssica como personagens, né, porque eu criei a Joana, e porque eu não poderia me descrever como a Joana, porque eu tenho um perfil diferente. E eu acho que é interessante a gente olhar, né, eu sou mais parecida com a Jéssica ou eu sou mais parecida com a Joana? A Joana é aquela que por vezes gasta muito mais do que pode, é aquela que antecipa prazeres, é aquela que decide pelo caminho mais fácil, e a Jéssica é aquela que vai se desafiar, que vai procurar o caminho mais difícil, que porque ela acha que com aquilo ela vai crescer, é aquela que vai ponderar os gastos, é aquela que vai fazer análise, é aquela que nunca vai ir no shopping e comprar alguma coisa sem antes ter pensado que queria comprar aquilo. Então, são 2 perfis bem diferentes e que conduzem a escolhas, tomada de decisão, também diferentes. E aí isso é muito interessante. Primeiro ponto da tomada de decisão, para que tu entenda quem é tu no meio desse negócio, é para que tu olhe e diga assim: "Eu sou mais Joana ou eu sou mais Jéssica?". Claro que existem vários outros perfis, mas assim, é interessante a gente identificar qual é o nosso perfil, né, o que que é importante para mim. Para daí sim a gente começar a entender o que que nos direciona os nossos comportamentos. Por quê? Porque tu entendendo quem tu é, tu entende a tua decisão. Porque, por exemplo, a Joana, ela quando vai passar o cartão de novo, ela gera tantas justificativas na cabeça dela, que parece que aquela decisão é racional. Mas não é que aquela decisão seja racional, é porque ela se autoconvenceu de que aquilo ali seria o melhor caminho. E aí aquilo direcionou ela a tomar aquela decisão de passar mais uma vez o cartão de crédito. Então a gente tem que ter um cuidado, né, em relação à nossa individualidade, porque temos perfis diferentes e a gente tem que entender quais são esses nossos perfis para entender o nosso comportamento. Dito isso, a gente tem que olhar para, tá, eu já entendi que cada pessoa tem uma tomada de decisão diferente, mas como é que a gente faz escolhas? Como é que a gente toma decisão? E aí eu entro num outro nível de conversa, que é para a gente entender as teorias bases de tomada de decisão dentro da teoria econômica comportamental e neurociência. E aí, para falar sobre essas teorias, é engraçado porque eu vou começar sobre a teoria da utilidade esperada. E eu acabei de dizer que nós somos seres que temos comportamentos diferentes e que tomamos decisões que, a partir das justificativas que a gente faz, parecem racionais, mas na realidade não são. E acabam comprometendo o nosso orçamento, nossa situação financeira e o alcance dos nossos sonhos, o alcance dos nossos objetivos. Eu acabei de dizer isso, né? Só que a base da teoria econômica não prega isso, né. Quando a gente vai falar sobre economia tradicional, a gente tem a base da tomada de decisão, é uma teoria que se chama teoria da utilidade esperada. A teoria da utilidade esperada, ela diz assim, que nós somos seres completamente racionais,
que a Joana jamais vai ir passar o cartão de crédito sem poder pagar, que a Jéssica jamais vai tomar uma decisão de ir para Florianópolis assim, sem ter uma estrutura financeira, sem ter uma reserva financeira. Naquela época eu não tinha uma reserva. A reserva que a gente tinha, aconteceu um problema na empresa que o Guilherme tinha, a gente acabou tendo que pagar e ficou sem dinheiro, a gente ficou sem reserva naquele momento. A teoria da utilidade esperada ia olhar e dizer assim: não, nem a Joana vai passar o cartão de crédito e nem a Jéssica vai fazer uma decisão tão equivocada dessas, de tomar uma decisão de ir para uma outra cidade sem rede de apoio, sem reserva financeira, tá louca? Ela diz que não somos racionais. Essa é a base da teoria que iniciou, né, a discussão dentro da economia sobre como que a gente faz escolhas. E aí, a partir dessa racionalidade, eles dizem que a gente sempre vai buscar maximizar a utilidade. O que que isso significa? Que eu vou avaliar as alternativas, vou ver a probabilidade de ocorrência e vou ver o quanto cada uma delas vai me trazer de benefício. Vou multiplicar probabilidade de ocorrência vezes o que vai me trazer de benefício, o que der o maior resultado é o que eu vou escolher. Então, digamos assim, estou fazendo uma loteria. Se eu tenho uma probabilidade de 50% de ganhar R$ 100, ou eu tenho uma probabilidade de 100% de ganhar R$ 100, é óbvio que eu vou escolher a 100 vezes 100, porque a probabilidade de ocorrência vezes o que eu vou ganhar é maior, né? E aí eles expandem isso para tudo, como se tudo a gente fosse fazer esse cálculo e a gente fosse ser seres extremamente racionais. Só que não somos, né? Eu acabei de falar da minha história, da história da Joana e dessas inconsistências racionais. Então, se nós não temos, né, esta racionalidade pela qual eles falam, como que nós decidimos se nós não somos se a nossa decisão não é racional? Aí entra, em 1979, né, um artigo seminal do Daniel Kahneman, que é a teoria da perspectiva. Né? A teoria da perspectiva é a base da teoria de finanças comportamentais e o que, que ela diz? Diferente do que a teoria da utilidade esperada diz, que somos racionais, que analisamos todas as probabilidades, que tomamos a decisão maximizando a utilidade daquilo ali, nós não fazemos isso. Por quê? Porque tem aspectos que influenciam na nossa tomada de decisão. E o primeiro deles é o ponto de referência. Portanto, R$ 10 para mim é diferente de R$ 10 para ti, é diferente de R$ 10 para Joana. Para algumas pessoas, 100 mil, 1 milhão de reais pode ser muito dinheiro. Para outras pessoas pode ser pouco dinheiro. Então, tudo depende do nosso ponto de partida. Então, nós não somos racionais, porque se nós fôssemos racionais, 10 mil, 100 mil, 1 milhão seria o valor absoluto, independente da pessoa que estivesse olhando. E isso não acontece. Outra coisa que demonstra que nós não somos racionais, a partir da teoria da perspectiva, é que nós temos uma predisposição a preferir certezas. O que eu quero dizer com isso? Se a gente está entre uma escolha, escolha com 80% de chance de ganhar 100 ou 100% de chance de ganhar 80. As pessoas preferem 100% de chance de ganhar 80. Então, as pessoas preferem a certeza do que a incerteza. Além das pessoas preferirem a certeza do que a incerteza e partirem de pontos de referência, a percepção de perda e ganho, ela é diferente. Então, assim, tu vai sofrer muito mais com uma perda do que ficar feliz com um ganho. Eles dizem, né, dentro da teoria da perspectiva, que isso é mais ou menos em 2 vezes, assim, que a variação acontece, né? A curvinha que eles mostram, assim, é uma curvinha bem acentuada. Então, é bem interessante, assim, né, de olhar e entender que a gente, em situações, por exemplo, eu tô perdendo. Aí eu vou olhar e dizer assim, em termos de risco, né? Eu vou olhar e dizer assim, eu já tô perdendo, correr um risquinho a mais, tá bom. Agora, se eu já tô ganhando, eu o quê? Prefiro a certeza. Eu não vou correr risco. E aí eu sempre opto pela certeza.
Além disso, né, além dessa probabilidade da gente sempre buscar a certeza, a gente também tem uma dor maior na perda do que pelo ganho. Então eles dizem que aí é mais ou menos umas 2 vezes maior a dor da perda do que a felicidade do ganho. E aí isso, foi, assim, um estopim dentro da academia para dizer assim: "Ó, espera, a tomada de decisão não é da forma que a teoria da utilidade esperada apregoa. Na realidade, nós temos racionalidade limitada e nós cometemos erros, né, e esses erros muitas vezes são em decorrências das nossas emoções". E aí, tem vários estudos dentro da teoria de comportamento, né, de finanças comportamentais, discutindo esses vários erros. Só que eu não vou me deter nesses aspectos, né, porque daí tem heurísticas e vieses, né, que são erros de julgamento que desencadeiam decisões que nem sempre são racionais, mas esse não é o objetivo do podcast de hoje, né. O podcast de hoje a gente tem como objetivo entender que cometemos erros. Tá, e esses erros muitas vezes são emocionais. Isso significa então que a gente teria que matar nossa emoção e ser só racional na tomada de decisão? É aí que entra o estudo da neurociência, o estudo do cérebro e o entendimento de como que funciona essa relação entre emoção e razão, né. E eu gosto muito desse avanço que foi acontecendo, sabe. Quando surgiu a teoria da utilidade esperada, a gente não tinha essas percepções, a gente não tinha, por exemplo, a capacidade de fazer a avaliação que a gente tem hoje de fazer em relação ao que acontece dentro do nosso cérebro. Hoje em dia a gente tem ressonância magnética que a gente consegue ver em tempo real o que está acontecendo no cérebro, sabe. Isso naquela época não existia. Então a ciência ela também vai avançando conforme a gente vai tendo ferramentas que subsidiem esse tipo de avaliação, né. Então a gente não pode nem julgar, né, as pessoas terem incorporado isso, porque era o que tinha para aquela época, né. Mas a gente tem que entender que hoje em dia a gente tem outras ferramentas e a gente consegue, ter outras evidências de que aquilo não era realmente o mais correto. E aí, a partir daquilo, né, como eu disse, veio a teoria da perspectiva e a neuroeconomia, que é uma junção entre economia, psicologia e neurociências. Eu acho sensacional isso. Por quê? Voltando à teoria da perspectiva e à construção da teoria do Daniel Kahneman, né. O Daniel Kahneman, ele fez essa teoria da perspectiva, dizendo que a gente sempre parte de pontos de referência, que nós sempre vamos tomar decisões priorizando a certeza, que a dor da perda é maior do que a felicidade do ganho, que perder nos gera mais tristeza do que a felicidade do ganho. Então ele nos trouxe tudo isso e além disso, com o decorrer do tempo, ele foi discutindo também mais o processo dual. O que é isso? Para quem não conhece, lê o livro, fica da indicação, claro, né? O livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. O que ele traz dentro desse livro? Ele fala sobre os sistemas duais. O que são os sistemas duais? O sistema um e o sistema 2. E o sistema um e o sistema 2 são os nossos grandes direcionadores de tomada de decisão em que a gente pode dizer que o nosso sistema 1 é o automático, muito mais emocional, intuitivo, e o sistema 2 é aquele mais racional, mais reflexivo, mais analítico, mais lógico, mais planejador, que vai estabelecer orçamento futuro, projeções futuras. Então, a nossa tomada de decisão, segundo a teoria do processo dual, ela sempre vai estar mais ou menos nesse direcionador, assim, né? E aí, a gente avança um pouquinho entrando na neuroeconomia. E aí, isso que eu acho muito bacana, assim, né. Quando eu estudava só finanças comportamentais, o meu conhecimento parava aí. Bom, a nossa tomada de decisão, ela não é racional, ela segue esses erros que a teoria da perspectiva trouxe, e ela segue o sistema um ou o sistema 2. Então, ou eu sou, intuitivo, rápido e eu vou tomar uma decisão rápida, ou eu sou mais analítico. Ou vai haver uma interlocução entre isso, de forma que, por exemplo, a atividade de jogar xadrez, que inicialmente pode ser uma coisa que tenha um esforço cognitivo muito forte, vá sendo repetida, 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 e daqui a pouco vai para o sistema um e se torna automático. Mesma coisa que dirigir, por exemplo, né. Então, assim,
parava aí. Só que quando a gente incorpora neuroeconomia no meio do negócio, que é incorporar os estudos de neurociência para tomada de decisão, pá, fica muito mais interessante. Eu confesso que, assim, para mim foi um grande divisor de águas. Porque daí a gente sai dessa coisa só de sistema um e sistema 2, que parece que o cérebro é dividido em 2 grandes áreas, e elas, né, tá ali, cada uma do seu lado, e a gente avança um pouco. E aí a gente avança para o entendimento de como que as informações são realmente processadas no nosso cérebro e como a partir dessas formulações nós tomamos decisões e nós fazemos escolhas. Então eu fiquei apaixonada realmente, né, por neurociência, porque ela torna o entendimento das nossas escolhas muito mais palpável. Porque daí tu consegue ver numa ressonância magnética o que está acontecendo no teu cérebro. E aí aquela explicação ela se torna muito mais palpável, sabe. E eu como sou muito lógica, muito racional, né, já contei ali no início, um pouco da minha tomada de decisão, que teve uma parte racional de a gente estar sem reserva, mas que foi também ponderada, né, a gente também tinha uma estrutura que nos permitia correr um certo risco, então não foi tão loucura assim, mas talvez se fosse hoje eu não faria, porque quanto mais o conhecimento a gente vai adquirindo, mais conservador a gente vai sendo, né, mais avesso ao risco a gente vai sendo. Mas, o que eu quero dizer com tudo isso é que, antes, né, eu ficava só olhando para esses 2 lados. Bom, sistema um, sistema 2, como se o cérebro fosse repartido. Quando eu comecei a introduzir a neurociência dentro do entendimento da tomada de decisão, a gente entende o que acontece dentro do cérebro, e isso é muito bacana, é muito sensacional. Não sei se é eu que sou apaixonada, né, e meio, assim, fissurada em estudar e tal, mas eu acho incrível entender comportamento humano a partir, do entendimento de como o nosso cérebro funciona e quais são as áreas que eles acionam e tal. Eu acho que isso, eh, fica muito mais claro, assim, inclusive para que a gente melhore. E aí eu fui mergulhando na tomada de decisão, relacionada à neuroeconomia, né, que é uma junção entre economia, psicologia e neurociência. E aí se a gente pega o sistema um e o sistema 2, que é a teoria do processo dual, que é essas decisões mais automáticas e mais racionais, e traz para a neurociência, a gente pode ir, diluindo elas em outras teorias. Por exemplo, tem uma teoria dentro da neurociência que não é uma teoria que representa de forma mecânica o cérebro, de forma fisiológica, assim, o formato efetivo do cérebro, mas que didaticamente ela é ótima, que é, o cérebro tríade, né, que é o cérebro que a gente entende lá, que tem uma parte reptiliana, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, que tem uma área do sistema límbico, que é mais relacionado com o nosso emocional, e que tem o nosso neocórtex, que é mais relacionado com o nosso, racional, digamos assim, né, com essa parte mais deliberativa, analítica. E aí, se a gente, encaixa as 2 teorias, a gente entende que o sistema um ele está muito vinculado com esses sistemas primitivos, reptilianos e límbico, sistema emocional, que tem um livro que se chama, A Mente Acima do Dinheiro. São 2 americanos, pai e filho, né, que fazem uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos sobre, finanças e todas essas relações, assim, da tomada de decisão muito mais emocional. E aí, nesse livro, eles relacionam, né, e eles codificam essas áreas como o primitivo é o crocodilo e o sistema límbico é o macaco. E o neocórtex, né, que a gente pode expandir um pouquinho e chamar de córtex pré-frontal no processo de tomada de decisão, porque as outras partes do córtex, elas não estão tão ligadas no processo de raciocínio, né, tem outras partes do córtex que têm outras funções, função visual, função auditiva, enfim, e não estão relacionadas com a função de tomada de decisão efetivamente. Então a gente poderia olhar mais para o córtex pré-frontal, que é a área que efetivamente toma a decisão. E aí esse seria o nosso cientista.
Então é como se o nosso cérebro, eu espero que espero que eu não tenha ido muito longe, assim, que tu esteja conseguindo entender. Às vezes eu fico pensando: "Meu Deus, será que eu tô conseguindo ser clara?". Mas enfim, espero que sim, e se não, coloca aí nos comentários. Então a gente pega a teoria dos sistemas dual, né, e a gente traz para a neuroeconomia entendendo que o nosso sistema um, esse rápido automático, que é o dizer assim: 2 mais 2, quanto é? 2 mais 2 é 4. Não precisou pensar que isso está relacionado com o nosso sistema primitivo, que é o nosso sistema reptiliano, que é aquele de sobrevivência, e o nosso sistema, que é o nosso crocodilo, e o nosso sistema límbico, que é o nosso macaco. E o nosso córtex pré-frontal, que eu vou mais me direcionar para ele, é o nosso cientista, é o nosso sistema 2. Dito isso, a gente começa a entender como que é a estrutura do nosso cérebro, né? Então eu tenho um macaco, eu tenho um crocodilo, significa que eu tenho quase um zoológico aqui dentro. Meu Deus, Jéssica, eu já tô perdida, já não tô entendendo isso aqui. Calma. O que eu quero dizer é que então a gente tem esse lado que é mais automático, misturando emoção com essas reações inatas, né? Assim, que são extremamente automáticas, e essa parte mais racional, mais reflexiva, mais analítica. Essas duas áreas, então, vamos sintetizar como emoção e razão, tá? Eu tô simplificando para a gente não deixar isso aqui uma aula, né, muito complexa. Tô tentando simplificar, então depois vem os biólogos aí dizer: "Jéssica, falou tudo errado". É uma simplificação para ficar didático. Então digamos que a gente tem um emocional e um racional. E aí, tu pode estar pensando assim: "Bom, Jéssica, então significa, diante disso, que se o emocional, o macaco e o crocodilo, eles são aqueles que vão agir de forma intuitiva, rápida, automática, sem pensar, na tomada de decisão eu tenho que meio que abafar eles e tenho que só potencializar o meu cientista no processo de tomada de decisão". E aí eu digo que não. Essa coisa de que a emoção é ruim e a razão é boa, a gente tem que ir desprendendo-se um pouco disso. A razão e a emoção, elas são coisas que elas andam juntas, que elas coexistem e que elas têm uma coesão, que uma não funciona sem a outra. Vou dar um exemplo muito claro disso. Eu e meu irmão. Razão e emoção é como 2 irmãos. Como que 2 irmãos vivem? Hoje em dia não mais, né, somos adultos, mas quando a gente era criança, a gente seguia exatamente essa questão de obrigar ou cooperar. E é isso que a emoção e a razão fazem, ou elas brigam ou elas cooperam. Aí, era muito louco, né, porque emocionalmente no processo de cooperação, a gente cooperava mesmo, assim, tipo, o mano fazia algumas coisas pra mim, eu fazia outras coisas pra ele, e a gente era muito amigo e muito próximo e a gente cooperava. Agora em outras coisas a gente brigava, por exemplo, quem é que vai cestear no sofá? O sofá é meu. Não, o sofá é teu. Não, mas tu deitou aqui ontem. Não, mas eu não sei o quê. E aí a gente passava que nem gato e rato. Então, emoção e razão é meio que eu e meu irmão. Por horas estamos cooperando, mas por hora estamos brigando. E isso acontece no nosso processo de tomada de decisão. Por horas, a nossa emoção ela tá brigando com a nossa razão. Por outras horas, elas estão cooperando. Só que, se nós desligarmos a emoção na hora de tomar decisão, a gente perde o nosso senso visceral, sabe? Sabe aquela sensação visceral na hora de tomar decisão? É aquela coisa que tu não sabe explicar, tu só faz. Tem vários estudos que mostram, por exemplo, assim, imagens aversivas por milissegundos. E a pessoa já consegue detectar aquilo. A ínsula, né, que é onde detecta perigo, ela já detecta aquilo. Perigo. E aí ela já se aciona e já faz com que tu tome uma decisão rápida. Mas ela acionou antes que tu conseguisse cognitivamente perceber aquele perigo. Então, assim, por vezes, né, a emoção é o que nos protege, é o que nos dá, esse senso, né, instintivo mesmo, assim, é o que nos dá isso visceral, né. Então, por vezes, tu vai tomar uma decisão e tu não sabe explicar por quê, mas tu vai fazer uma sociedade e na hora H tu diz que não. Tu não sabe explicar o porquê.
né, é visceral. Outra coisa que é engraçada, que agora eu vou explicar quando eu explicar 2 áreas do cérebros importante, mas antecipando por causa desse exemplo de emoção e razão, quer ver o porquê que a gente não pode, desligar a emoção, né, na vida e daí consequentemente no processo de tomada de decisão? Quem é só racional e desligou emocional, e tem muitas pesquisas que mostram isso, né, por exemplo, que desligam dentro do nosso córtex pré-frontal, e aí eu já vou entrar nessa questão. A gente tem 2 áreas que são muito ligadas com o processo de tomada de decisão, dentro do então, ó, só sintetizando, né, a gente tem o crocodilo e o macaco, sistema reptiliano e sistema límbico emocional, e a gente tem o nosso neocórtex. Dentro do nosso neocórtex, a gente tem o córtex pré-frontal, que é essa área daqui da frente do nosso cérebro, ó. Essa área aqui, ela tem 2 áreas muito importantes para o processo de tomada de decisão, que se chama o córtex pré-frontal ventromedial, eu já falei neles aqui, e o córtex pré-frontal dorsolateral. Falei na aula no podcast de autocontrole, o primeiro podcast. Então essas 2 áreas, elas são, 2 áreas muito envolvidas no processo de tomada de decisão. Obviamente há outras áreas, e eu não poderia me deter em todas elas aqui, já vi que eu já falei um monte, né, e já deu quase 1 hora. Então assim, eu não poderia me abranger em todas as áreas do cérebro que são ativadas no processo de tomada de decisão, mas essas 2 áreas, elas são bem importantes para o processo de tomada de decisão. A área que é a ventromedial é aquela que está diretamente relacionada com o nosso macaco, nosso sistema límbico. Então é quem o livro, né, Comporte-se, do Sapolsky, ele diz que o córtex pré-frontal ventromedial, ele é um membro honorário do sistema límbico, porque ele tem essa relação direta, principalmente com o nosso sistema de recompensa. E já o córtex pré-frontal dorsolateral é uma área extremamente racional. Aí, eles mostram pesquisas desligando o córtex ventromedial, né, o córtex pré-frontal ventromedial, e deixando só o córtex pré-frontal dorsolateral, ou seja, a área extremamente racional. Aí acontece assim, né, a pessoa chega e olha para outra e diz assim: quanto tempo que eu não te vejo, né, engordou? Engordou mesmo, não tá bonita. Envelheceu, tem umas rugas, né. É, o tempo às vezes não faz bem. Aí teu marido chega pra ti e diz assim: "Que falta de respeito! Como é que tu disse uma coisa dessas?" Aí ela olha para o marido e diz assim: "Só falei a verdade. Ora, não falei nada demais." Isso é desligar o ventromedial e deixar só o dorso lateral ligado. Tu perde o senso, sabe, o bom senso. Perde até às vezes a capacidade de se relacionar, assim, sabe. Tem uns estudos bem interessantes relacionados a isso. Então o que a gente tem que entender é que emoção e razão, dentro do processo de tomada de decisão, eles andam juntos. Dito isso, como que a gente efetivamente escolhe? Como é que a gente efetivamente escolhe entre A e B? É um cálculo. O nosso cérebro, principalmente essas 2 áreas, o ventromedial e o córtex pré-frontal dorsolateral, eles são muito envolvidos nesse cálculo, que é como se fosse um cálculo de custo-benefício. A gente chama de valor subjetivo, né? Por que valor subjetivo? Porque, mais uma vez, lembra lá da teoria da perspectiva que R$ 100 para mim não é o mesmo R$ 100 para ti? Então, depende do ponto de referência. A mesma coisa acontece quando a gente vai discutir valor subjetivo na hora de tomar de decisão. O que é valoroso para mim pode não ser valoroso para ti. E aí pode ser que eu tome uma escolha e tu tome outra. E a gente, diante das mesmas alternativas, tome rumos diferentes. Porque o valor atribuído é diferente. Então, o nosso córtex pré-frontal dorsolateral e o nosso córtex pré-frontal ventromedial, eles vão fazer uma avaliação de custo-benefício. É como se o nosso cérebro fizesse um cálculo entre: será que vale o esforço para que eu tenha essa recompensa? Por que recompensa? Porque sempre a nossa decisão, ela vai estar direcionada para aquilo que nós conseguimos avaliar como mais benéfico, que nos gere uma melhor sensação, que nos traga maior satisfação, que nos traga maior prazer e menor custo.
Então é como se o nosso cérebro ele estivesse fazendo um cálculo, e tem estudos relacionados a isso, só que se eu fosse me se eu fosse trazer os estudos, assim, discutir de uma forma mais profunda, ficaria muito denso, assim, né. É cálculo por cima de cálculo, assim, né, e o objetivo aqui não é que a gente entre nas funções matemáticas. Mas é muitos cálculos que realmente o nosso cérebro faz para avaliar o custo-benefício daquilo. Se vale aquele custo, né. E aí o objetivo é sempre que esse valor subjetivo atribuído a uma alternativa, ele sempre supere. Então, por exemplo, assim, quando eu decidi vir para Floripa, o meu cérebro fez um cálculo. Ele ponderou: "Se eu ficar em Santa Maria, qual é o meu custo? Qual é o meu benefício? Se eu for para Floripa, qual é o meu custo? Qual foi o meu benefício? Qual será o meu benefício?". E aí, a partir disso, ele atribui um valor subjetivo: ficar em Santa Maria e ir para Floripa. E nesta atribuição, ele diz assim: "Vá para Floripa". Porque eu estou detectando um valor subjetivo maior na ida para Floripa do que ficar em Santa Maria. A mesma coisa acontece quando a Joana vai comprar. Quando ela vai passar o cartão de crédito, ela faz o mesmo avaliação de custo-benefício. Aí tu vai dizer assim: "Ah, mas Jéssica, é uma decisão disfuncional, né, é uma decisão errada". Mas o cérebro não sabe distinguir o que é certo e errado. Ele só sabe atribuir o valor com base na recompensa que ele tem. Então, quando a Joana vai lá e passa o cartão, ele vai decidir qual é o benefício que eu tenho ao passar o cartão. Aí eu fico feliz, né? Normalmente o que acontece é, eu consigo fazer, e nos casos de compra, né, na maior parte das vezes está relacionado com uma regulação emocional. Então, no que eu compro, o meu cérebro entende que há uma diminuição da minha ansiedade, um aumento da uma autoestima, até porque por vezes eu tenho reforços positivos. Então eu vou lá, a Joana vai lá, passa o cartão, né? Como eu já contei essa história. Chega na empresa, todo mundo olha e diz assim: "Ai, Joana, como tu tá linda!". Reforço positivo. O que que faz? Faz com que o valor subjetivo dela passar o cartão vá aumentando. E aí, paralelamente a isso, tem o problema, o custo, né? Eu não tenho dinheiro para pagar. Será que não vai dar problema? Só que esse custo, eu não tenho dinheiro para pagar, será que vai dar problema? Na percepção subjetiva, no cálculo mental da Joana, isso aqui tá menor e o benefício tá maior. Então ela vai lá e compra. Então a tomada de decisão, né, ela é feita a partir de uma avaliação subjetiva do valor das coisas. É assim que a gente escolhe entre comer uma pizza ou pegar o dinheiro e investir, né, da mesma forma. Porque o nosso comportamento, ele é sensível às recompensas. E aí a gente vai modulando ele a partir dessas recompensas, né. E aí a gente tem que entender que o nosso processo de tomada de decisão acontece dessa forma, para que a gente comece a ficar um pouco mais alerta. E aí eu entro para o último tópico, né, que eu quero discutir aqui, que é: qual é o motivo que o meu cérebro atribui, no caso da Joana, maior valor ao consumo, e qual é o motivo que o cérebro da Jéssica atribui um maior valor a ir pra Floripa, né. Por que que essa, atribuição de valor ela é tão diferente de uma pessoa para outra? E aí a gente vai entender isso. Por que que a gente escolhe o que escolhe, né. E eu acho esse ponto excepcional, porque quando eu discuto isso com os meus clientes dentro do processo de mentoria, eu quero entender exatamente isso, o motivo pelo qual a pessoa age da forma que age. Eu chamo isso de tu entender a causa da dor e não o sintoma. O sintoma é a Joana ir lá e passar o cartão de crédito. O sintoma é a Jéssica ir lá e fazer uma mudança para Florianópolis. Mas qual é a causa? Se a gente for olhar para remédio, né, a gente sempre tinha uma brincadeira com Neosaldina em casa, assim, a minha mãe sempre gostou de tomar Neosaldina quase, né, que ela sempre teve muita dor de cabeça, então ela cogitava que ela teria dor de cabeça, ela já tomava Neosaldina. E aí eu brinco com a Neosaldina. E aí, quando tu não entende a causa, tu vai seguir tomando Neosaldina, tu vai seguir tomando Neosaldina. O que que a Neosaldina faz? A Neosaldina ela só vai
atacar o sintoma, ela não vai atacar a causa. Agora, quando a gente entende o que nos direciona para aquele processo de tomada de decisão, aí a gente está na causa. E aí a gente começa a ter consciência para mudar comportamento, porque nós não mudamos aquilo que nós não conhecemos. Isso é uma frase que eu falo sempre, nós não mudamos aquilo que nós não conhecemos. Se tu não conhece a causa, se a Joana não conhece a causa dela tá gastando mais do que ela poderia, né, entendendo esse padrão de comportamento, ela não consegue mudar. Então, vamos tomar menos Neosaldina para os sintomas e vamos entender a causa do nosso comportamento, né? Então, entendido que o nosso processo de tomada de decisão, ele não é racional, ele tem racionalidade limitada. Nós temos algumas preferências que são preferências inatas, que é eu prefiro ganhos do que perdas, eu tenho sempre pontos de referência, isso é para cada um, né? A partir disso, entendendo que eu sempre vou fazer um cálculo para avaliar qual é a melhor alternativa, e esse cálculo é um cálculo subjetivo, o que leva ao resultado desse cálculo? E aí a gente entra numa discussão que são os. E aí a gente entra numa discussão que é a construção, né? Desses perfis, né, comportamentais. O que fez com que a Jéssica fosse a Jéssica, o que fez com que a Joana fosse a Joana. E aí a gente, antes de tudo, tem que entender o que é um negócio chamado engrama cerebral. O que são os engramas? Os engramas é onde tu registra as tuas experiências. Pensa que dentro do teu cérebro tem várias redes. Pensa assim, ó, na tua casa. Pensa em cada luz que tem na tua casa, precisa ter um fio que vai ligar a luz com a tomada. E para que tu acione aquela luz, tu tem que tocar no interruptor. Tu tem que ligar o interruptor, né? O nosso cérebro, ele funciona exatamente da mesma forma. Claro, metaforicamente falando, né? Mas ele funciona exatamente da mesma forma. É como se o nosso cérebro tivesse todas essas ligações, né? Que é a luz do banheiro, que tem o interruptor do banheiro que sai e vai para a luz. Que é a luz da sala, que é a luz da cozinha. O nosso cérebro possui todos esses caminhos, né? E esses caminhos a gente chama de engramas. Então, esses engramas é onde a gente armazena as nossas experiências. É onde a gente armazena as informações. É onde a gente consegue entender que se eu ligar o interruptor, vai ligar a luz, né? Então, são como se fossem conexõezinhas, né, dentro do nosso cérebro. E o que acontece? E isso não acontece na luz, mas a gente poderia tentar fazer uma outra analogia. Deixa eu pensar se eu consigo achar uma outra analogia. Mas eu vou explicando até que daqui a pouco surge uma outra analogia. Cada vez que tu vai ligando mais vezes aquela luz, mais fácil ela se liga, sabe? Então, assim, é como se a primeira vez fosse mais difícil. Quase como dirigir. Dirigir eu acho que pode ser um bom exemplo. Tu começa a dirigir e é difícil. Aí tu dirige a primeira vez. Ai, meu Deus, eu era assim, né? Pensava assim, gente, como é que eu vou apertar na embreagem, trocar marcha, cuidar os carros, olhar o retrovisor, olhar, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer esse negócio. E depois a gente vai fazendo, aquilo se torna automático. Os nossos engramas cerebrais, eles acontecem exatamente da mesma forma. Quando as coisas vão se repetindo, é como se nós estivéssemos aprendendo a dirigir, dirigindo, aquilo que se torna muito arraigado, que hoje em dia tu não precisa pensar para dirigir. Um engrama é isso, é quando uma experiência ela ficou tão armazenada que aquilo já se tornou automático na tua vida. E aí, o que acontece? Esses engramas, como é que eles são constituídos? Eles são constituídos a partir das tuas experiências. Então, se a gente olha para a relação do dinheiro, né? O que é um engrama relacionado ao dinheiro? É, por exemplo, eu lá na infância, olha, meu pai e minha mãe, um problema financeiro, com não tendo dinheiro para comer, às vezes, e eu repercuto isso para minha vida. Meu pai e minha mãe têm dinheiro, mas lidam muito mal com o dinheiro. Esbanjam, né? Não dão o devido valor ao dinheiro. Eu vou formar outro tipo de engramas.
Então o engrama, ele é constituído muito do ambiente que tu vive, né. Então o meu primeiro convite para que tu entenda a raiz do teu comportamento financeiro é para que tu pense: "Qual foi o ambiente financeiro que eu vivi? Como é que meu pai e a minha mãe lidavam com o dinheiro?" E eu tô dando exemplo de pai e mãe, mas poderia ser exemplo de vô, vó, independente, né, com quem tu foi criado, né, com quem tu viu essa relação com o dinheiro. Mas olha para essas pessoas e pensa, como que eles lidavam com o dinheiro? Porque este ambiente que tu viveu desde a tua infância gerou esses engramas na tua cabeça. Tu aprendeu, tu foi condicionado a lidar daquela forma com o dinheiro. E aí ou tu vai pegar aquela experiência e replicar na tua vida, ou tu vai rejeitar e dizer: "Eu não quero isso aqui pra mim". Mas ela terá impacto na tua vida. E aí, dentro disso, vem muito, né, a raiz das tuas decisões financeiras vem muito disso. Se a gente pegar o exemplo da Joana, por exemplo, eu tenho muitas clientes com esse perfil de comportamento de consumo. E o que que eu percebi? Que a raiz disso, na maior parte das vezes, é problema de relacionamento com a mãe. E a neurociência confirma isso, né. Inicialmente, assim, um comentário paralelo, inicialmente a neurociência achava que a relação, entre mãe e filho era importante simplesmente porque a mãe dava substrato energético, leite, né, para as crianças. Com o passar das pesquisas, eles entenderam que não, que na realidade a importância da mãe era a importância afetiva. Quando eu não tenho essa figura afetiva, o que que acontece? É como se eu criasse um vácuo emocional. E a compra, ela entra como uma regulação emocional. Estou me sentindo sozinha, estou me sentindo abandonada, estou sentindo que ninguém me ama, então eu vou comprar porque isso ameniza essas sensações ruins. Se eu fizer isso várias vezes e tiver sensação positiva, se a Joana fizer isso várias vezes, tiver sensação positiva, chegar na empresa, tiver reforço positivo, o que que acontece? Acontece que ela vai fortalecendo esse engrama. É como dirigir, que eu estava falando, né? É como se ela fosse comprar várias vezes e tivesse o mesmo benefício de tô conseguindo dirigir. Aí aquilo se torna automático, então sempre que eu me sinto mal, e aí agora nem precisa mais ser por causa da mãe, pode ser por qualquer outro motivo, eu vou comprar. Então a tomada de decisão em relação ao dinheiro está muito relacionada com isso, né. Eu fiz esse paralelo em relação à mãe, porque eu acho que é interessante falar sobre isso, né, porque, isso vai fazendo com que a gente detecte perfis, né, e aí a gente consiga se identificar com esses perfis, e aí entender: "Nossa, é por isso que eu faço isso com o meu dinheiro". Um outro estudo muito interessante relacionado com isso é escassez financeira. Pessoas que viveram escassez financeira muito grande, e aí eles avaliaram várias pesquisas, várias famílias num estudo, né, e eles identificaram que as pessoas que passaram as crianças, né, quando criança, que viveu a escassez financeira, falta de dinheiro, quando adultas, elas tinham mais dificuldade cognitiva, dificuldade no processo, né, de raciocínio, que diminuía a ativação do córtex pré-frontal, que diminuía a ativação, do hipotálamo, que é onde a gente armazena a aprendizagem, que aumentava a ativação da ínsula, que é onde a gente detecta medo, a gente detecta perigo. Então, assim, mudava a fisiologia pelo fato de ter escassez financeira na infância. Então isso aqui é muito interessante a gente entender isso, né, porque aí a gente olha para isso e diz assim: "Puxa, então é por isso que por vezes para mim é difícil tomar uma decisão racional". Porque realmente se eu tive uma escassez muito grande na infância, pode ser que a ativação do meu córtex pré-frontal não se desenvolveu como deveria. E aí eu tenho que ter uma preocupação hoje diferente com isso. Aí tu pode estar escutando tudo isso e dizer assim: "Meu Deus, Jéssica, mas então significa que eu tô fadada a isso o resto da vida". E aí que eu te digo: "Não". E aí a gente entra para a solução. Isso tudo, né, então tudo aquilo que tu viveu na tua infância, isso consolidou aprendizado, né, e isso foi o teu condicionamento.
Então, atualmente, qualquer estímulo que tu tenha, tu vai agir conforme o que tu tem aprendido e conforme o ambiente que tu vive, que são os estímulos que tu recebe. E esse ambiente que tu vive vai reforçar aqueles engramas que tu aprendeu lá na infância, ou eles vão começar a modificar esses engramas e modificar as tuas decisões. Então acontece assim, eu tenho condicionamento, aprendizagem, eu tenho o estímulo e eu tenho o comportamento. Nesses estímulos, eu posso mudar os estímulos e aí eu mudo meu comportamento. Então não significa que porque tu viveu o que tu viveu na tua infância, independente de ser escassez, ser problema financeiro, ser dívida, ser desorganização, tu não vai necessariamente repercutir isso para tua vida. Mas tu tem que entender essa raiz para conseguir mudar. E aí, o que que é esse mudar? É a neuroplasticidade, que é a solução desse negócio todo. Porque esses engramas, eles não são rígidos, eles vão se arraigando. Quanto mais eu dirijo, mais automático torno, né? As luzes da minha casa, ela tem aqueles caminhozinhos e aqueles caminhozinhos. Se eu não construir outros caminhozinhos, não vão se construir sozinhos esses outros caminhozinhos. Isso se chama neuroplasticidade. É a nossa capacidade de ir mudando esses engramas. Então a gente não se restringe ao que viveu, mas a gente tem que entender o que viveu para entender como que a gente toma decisões hoje, para a gente conseguir melhorar a nossa tomada de decisão amanhã, via neuroplasticidade. Então eu tenho esses engramas, pode ser que esses engramas estejam extremamente arraigados. O que que eu faço? Tu vai ter que mudar os estímulos. E aí, estímulos pode ser mudar o ambiente. Então, aquela coisa que é, tu é a média das 5 pessoas que tu convive. Sim, você é a média das 5 pessoas que tu convive. E a gente tem que entender isso e entender que influencia a nossa tomada de decisão. Essa coisa de dizer assim, mas eu não dou bola porque os outros pensam. Mentira, tu dá bola sim porque os outros pensam. Então, se tu tá num grupinho em que todos vão pra festa, que gastam um monte, que não estão preocupados com as suas contas bancárias, que eles estão sempre querendo prazeres imediatos, se tu vai pra esse grupinho, tu vai te adequar de certa forma a esse grupo. Tu não vai querer ser excluída. Porque nós temos essa necessidade de pertencimento, né? Então, assim, nós sempre vamos buscar este pertencimento. Nós somos seres sociáveis. E eu não tô dizendo pra te dizer, então eu vou ter que me afastar de todos os meus amigos. Não, mas eu tô dizendo para que, se tu entenda que os teus engramas hoje, eles não estão direcionando a boas decisões financeiras, que a gente consiga buscar novos estímulos. Isso aqui é um novo estímulo, por exemplo, né? Me acompanhar, olhar todos os podcasts. Isso é um ambiente novo que tu tá incorporando na tua vida. É um estímulo novo que pode fazer com que tu entenda o que tu viveu, tu entenda o teu comportamento, tu queira mudar, tu perceba o caminho que tu tem que mudar e aí tu mude teu comportamento, mude tua decisão. Então, isso é uma coisa interessante, para que a gente tenha neuroplasticidade, né, e depois dos nossos 25 anos, a nossa neuroplasticidade ela não é mais passiva, nossa neuroplasticidade ela é ativa, ou seja, eu preciso, né, me movimentar, eu preciso de forma ativa querer mudar. Não é assim, tipo, eu queria mudar as minhas decisões. Tá, se tu não te mexer, nada vai acontecer. Aí eu volto no que eu comentei lá no início do episódio, né? Sobre nós temos que normalizar o desconforto. Mudar esses engramas, ativar nossa neuroplasticidade não é confortável. Não é confortável, te garanto. Eu ter saído e feito toda essa mudança não foi confortável. E todas as decisões que eu tomo, elas não são confortáveis. Mas são elas que me fazem crescer. Então, o meu convite é tu olhar para tudo isso, entender o teu comportamento e entender, e aí a gente vai, por isso que eu construí essa tríade, né, desses episódios, nós vamos entender no próximo episódio sobre planejamento, metas, né, construção de objetivos, que no momento que tu entender como é que tu te comporta, depois tu entender para onde tu quer ir, a coisa fica muito mais simples, muito mais simples. Porque daí tu consegue entender o motivo pelo qual aquele esforço vai valer a pena.
aí o valor subjetivo que tu vai atribuir aquilo ali vai ser maior. Então tu vai conseguir perceber valor, benefício naquilo. E aí o custo vai ser menos árduo para ti. E aí tu vai fazer. E aí tu vai executar. E aí tu vai tomar a decisão que tu tem que tomar. Tu vai deixar de pedir o iFood para investir o dinheiro, se esse foi o teu objetivo. E se dentro desse teu objetivo tu tinha, né, uma função para esse teu objetivo de guardar. Tipo, eu quero construir minha reserva de emergência. Por que eu quero construir minha reserva de emergência? Por isso, por isso, por isso. Então, tu atribuiu um motivo. Isso te deu motivação. Isso faz com que o valor subjetivo daquilo ali aumente. Isso faz com que na hora de tomar a decisão, na hora de fazer essas projeções, o teu córtex pré-frontal dorso lateral, que é esse extremamente racional, ele faça todos esses cálculos e diga assim, vale a pena o custo. Faz porque vale a pena o custo, porque o benefício vai ser bom. Então, é dentro deste processo, e é por isso que eu construí essa lógica de raciocínio, para que a gente consiga realmente tomar melhores decisões. Mas para isso a gente tem que entender por que a gente age da forma que age, a gente tem que direcionar para onde a gente quer chegar, para que a gente consiga, no processo de tomar a decisão, atribuir maior valor e conseguir fazer a coisa mais difícil a ser feita. Um conceito, né, que é muito legal em relação ao córtex pré-frontal o córtex pré-frontal é aquele que faz a coisa difícil. Então, tomar decisões confortáveis é muito fácil. Quero ver tomar decisão complicada. Quero ver tomar decisão difícil. Quem faz isso é o córtex pré-frontal. Então, o meu convite aqui é para que tu saia dessa zona confortável, que é por vezes nem olhar para o teu extrato bancário e dizer assim, eu sei que vai dar um esforço aqui, eu sei que vai doer, mas é isso que vai fazer com que eu consiga crescer, porque eu quero chegar lá. E aí tu começa a entender o porquê que tu não olha para o teu extrato. Aí pode ser que, por exemplo, o teu engrama seja, sempre que eu olho para o extrato eu descubro que tá um buraco muito maior, então eu não vou mais olhar, porque olhar me causa dor. Como eu quero evitar dor e só quero a recompensa, não olho mais. Aí tu consegue entender as tuas decisões. E aí tu consegue mudar a tua atitude, né? Tu consegue mudar o teu comportamento. E é isso que eu quero que você faça a partir de agora. Então, eu sei que eu fiz um apanhado geral de tudo, né? Como eu disse, o objetivo e o estilo do podcast hoje mesmo seria um episódio diferente. Eu comecei contando da minha vida, né? E mostrando como que as pessoas elas tomam diferentes decisões, eu e a Joana, por exemplo, né? Para que tu possa se identificar aí. Depois eu falei sobre as teorias de tomada de decisão, partindo da teoria da utilidade esperada, que achava que a gente era racional, passando pela teoria da perspectiva, que já mostrou que nós não éramos tão racionais assim, que a gente tinha ponto de referência, que a gente preferia sempre coisas certas. Daí a gente entrou dentro da neurociência, né, e da neuroeconomia, entendendo que dentro desse processo de tomada de decisão, o nosso cérebro faz alguns cálculos e que duas regiões muito importantes nesse processo é o córtex pré-frontal ventromedial e o córtex pré-frontal dorso lateral, que é por vezes essa interação entre emocional e racional, e que ela realmente precisa existir, porque senão a gente não consegue tomar decisões racionais e inteligentes, né? Senão a gente vai chegar para a pessoa e dizer que ela engordou e só vai dizer que não falou mais nada do que a verdade, então não seria prudente. A gente falou sobre isso e a gente finalizou falando então desses engramas, né, que é a raiz do problema e como que a gente pode mudar a partir da neuroplasticidade. Dito isso, quero convidar para que no próximo episódio tu já tenha essas concepções dessa estrutura, né? O que que faz com que eu tome a decisão que eu tomo, né? Faz essa retrospectiva. É interessante fazer um exercício assim da árvore. O que é a base da árvore? O que eu tinha aqui de vivências, experiências que fizeram com que eu construísse esses engramas? O que eu quero colocar no topo da árvore, que é onde eu quero chegar, né? Que é a minha copa. Então é interessante assim daqui a pouco você implementar esse exercício para vir para o próximo episódio já delimitando isso, porque isso vai fazer com que a gente consiga direcionar as nossas escolhas. Porque se a gente não faz isso, a gente é muito mais influenciado por essas nossas vivências passadas. Porque se a gente não toma as rédeas na nossa vida, o que conduz a nossa decisão é as experiências que a gente viveu e a forma que a gente interpretou aquilo.
Então eu só vou repetir aquilo, sem nem me dar conta. Então eu entender isso e entender que eu tomo essas decisões que nem sempre são legais e que eu quero mudar isso, é importante, porque senão tu vai estar sempre repetindo, é tipo o ratinho andando dentro da rodinha ali, sabe. E aí é isso que a gente vai discutir no próximo episódio, que vai ser sobre planejamento, metas, objetivos, e eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte de recompensa também, porque é importante dentro dessa construção. Também vou querer construir contigo as tuas metas e teus objetivos para 2023. Então, espero que esse episódio tenha clareado aí a tua vida em relação à tomada de decisão, que tenha te dado um norte, né, de como é que tu entende as tuas escolhas financeiras. E como eu disse lá no meu, hoje mesmo eu falei no meu Instagram, né, que o que eu ia falar aqui era direcionado para tomada de decisão financeira, mas pode ser aplicado para qualquer área da vida, sabe? Então tu pode começar a buscar este autoconhecimento a partir do que eu tô trazendo aqui para outras áreas da tua vida que tu acha que também precisam nesse momento. E aí, a gente no próximo episódio discute esse direcionamento futuro. Acho que vai ser bem legal, espero estar contribuindo aí no teu fim do ano para que tu tenha um olhar diferente para o teu fim do ano e comece um 2023 mais motivado para fazer a coisa acontecer. Tome as rédeas da tua vida, né? E esteja disposto a normalizar o desconforto. Normalizar o desconforto. E a gente só normaliza o desconforto quando a gente conhece aquilo que a gente quer mudar. O meu muito obrigado, eu falei um monte, né? Fiz um contexto gigante, mas espero que tenha sido compreendida. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai tratando e qualquer sugestão também, eu estou extremamente aberta a sugestões, caso tu queira que eu fale sobre um assunto específico ou alguma coisa que eu falei aqui que não ficou bem clara, por favor. Isso aqui realmente é um espaço de desenvolvimento. Quem não me segue, pode me seguir lá no Instagram, jessica.campara. Eu tô todos os dias lá trazendo algum tipo de conhecimento, algum tipo de conteúdo, conversando, então fica à vontade também. E aqui, compartilha, curte, né? E divulga também para outras pessoas. Cada vez mais a gente vai fazer com que esses conhecimentos, né, inerentes a finanças comportamentais possam ajudar outras pessoas. Então, você contribui também fazendo isso. Meu muito obrigado e até o próximo episódio.